Está escrito em Jeremias capítulo 3, versículo 15, o seguinte: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Meu irmão, minha irmã, no segundo domingo de junho é comemorado o Dia do Pastor. Neste tempo em que a figura do pastor tem sido tão desprestigiada, tão atacada e também tão incompreendida, vale a pena esta reflexão. É verdade, sim, que há verdadeiros lobos disfarçados de pastores, mas há também aqueles que cumprem o seu chamado, que se desgastam e dão as suas vidas pelas ovelhas e pelo ministério. Vale a pena aferir e conferir os reais valores deste ser humano cuja responsabilidade é tão vital: conduzir seu rebanho ao aprisco do Senhor. Que Deus abençoe os nossos pastores, pois o valor de um pastor não é medido por sua popularidade, poder, persuasão ou quantidade de pessoas que ele consegue atrair, mas sim pelo seu caráter e fidelidade ao Senhor. O valor de um pastor não é medido pela aprovação de homens, mas sim pela aprovação de Deus, pois o pastor é segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens. O valor de um pastor não é medido pelo tamanho de sua igreja, mas por suas qualidades éticas, morais e espirituais. O valor de um pastor não é medido pelo volume das entradas financeiras de sua igreja, mas sim por sua capacidade de suprir o seu rebanho com a palavra de Deus, o pão vivo. Há pastores que se preocupam com a lã, mas há pastores que se preocupam de fato com as ovelhas. O valor de um pastor não é medido pelo salário que ganha, mas pelo serviço que ele presta. O valor de um pastor não é medido por sua capacidade política e de articulação, pois muitas vezes ele deixa de ser politicamente correto para permanecer justo e reto diante do Senhor. O valor de um pastor não é medido pelos cargos que ele ocupa na denominação, mas sim pelo serviço que ele presta à obra de Deus. O valor de um pastor não é medido pela satisfação de seus ouvintes, mas por sua pregação coerente com os valores do Evangelho bíblico, capaz de transformar vidas. A sua mensagem, ao invés de massagear o ego humano, às vezes desagrada por confrontar o ouvinte com a verdade mais sublime. O valor de um pastor não é medido pelo seu poder ou pelo seu status, mas sim por sua submissão e obediência a Deus. O valor de um pastor não é medido por sua autossuficiência. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de homens que muitas vezes julgamos fracos e incapacitados para determinada missão. O valor de um pastor não é medido por sua condição física, mas por sua condição espiritual. O valor de um pastor não é medido pela quantidade de amigos ou pessoas que o rodeiam, mas sim por seu amor às pessoas. O valor de um pastor não é medido pelos seus discursos, mas pela autoridade de seu viver aquilo que ele prega. O valor de um pastor não é medido pelo crescimento quantitativo ou não da membresia de sua igreja, mas pelas transformações que suas mensagens geram em seus ouvintes.
Há por aí templos cheios de pessoas vazias e perdidas, e igrejas pequenas onde pessoas experimentam o refrigério espiritual e a salvação em Cristo Jesus. O valor de um pastor não é medido pelo seu poder de empolgar a sua igreja ou plateia, pois o seu chamado é para pastorear e não para animar auditório. O valor de um pastor não é medido pelas crises que passa ou deixa de passar, mas pela maneira como se comporta em momentos difíceis. O valor de um pastor é medido por critérios divinos e não humanos, pois o pastor é dependente de Deus e não de homens. O pastor é homem frágil e pequeno, por meio do qual Deus realiza coisas grandes e extraordinárias. O pastor sabe que seu chamado é para pastorear e não para gerir empresas. Ele não se preocupa com números, mas com a saúde de suas ovelhas. O verdadeiro pastor não se contextualiza ao mundo, mas se esforça para tirar vidas do mundo. O pastor de valor forma valores. Se você tem um pastor, agradeça a Deus, ore por ele, respeite-o e ame-o. Aos pastores, o nosso apreço e o nosso total reconhecimento. Feliz Dia do Pastor. Pensemos nisso. No amor de Cristo